você resolveu esse problema, talvez esse é o produto certo que você pode encontrar para vender, sabe? A tecnologia tá avançando em um conceito tão absurdo. Às vezes é uma peça simples, mas mudou completamente a vida da pessoa. Como encontrar produtos em 3D que realmente fazem sucesso, né? Que você pode vender. Hoje eu vou tentar um formato de vídeo diferente. Eu vou reagir aqui a um vídeo em inglês e de fato no idioma original e vou deixar apenas a legenda, né? Eu costumo fazer isso dublado, porque querendo ou não, muitas pessoas, mesmo com a tradução ali, não conseguem acompanhar o conteúdo. Só que algumas pessoas sugeriram para eu fazer esse teste aqui e eu vou fazer esse teste. Bora ver se tem uma boa absorção, se enfim a galera vai conseguir acompanhar direitinho. E o vídeo que a gente vai reagir hoje é como encontrar produtos de 3D, como encontrar produtos vencedores de impressão 3D e vender, que é do Layer Lab. Bora ver o que ele vai dizer. Now, if you're watching this video, then you're probably interested in finding out how to turn your 3D printer into a money-making machine. Now, I've been selling on Etsy and eBay over the past 12 months, and I've made around 7... Olha, tem pouco tempo, ele tá há 12 meses no eBay e no Etsy. Do primeiro vídeo que a gente reagiu aqui, eu acho que foi o primeiro vídeo que eu trouxe em relação à impressão 3D, foi do Layer Lab, que é ele ensinando a montar um negócio de casa, né? É um bom vídeo, inclusive, eu vou deixar aqui no card para você ver. E eu achava que tinha mais tempo, e ele já faturou cerca de $7 mil. $7,000 across both stores. It's not too bad for something that I just do in my spare time. Now, I'm not claiming to be an expert on the matter, I just want to share with you what I've learned along the way, and hopefully you can figure out how to do it for yourself. Now, the route that most people go down, especially when they're starting out, including myself, is you go on a website like Thingiverse, you find this really cool model, you see that it's commercially available to sell, and then you sell it. But here's the problem with that. That's what everyone else is doing. If you find a really cool 3D model online and it's commercially available, then chances are there's lots of other people already selling it. Why? Because it's way easier than making it yourself. É a mesma coisa, tipo assim, o que ele quis dizer, né? Por estar muito disponível ali, a pessoa simplesmente só baixa e faz, isso a barreira de entrada é muito baixa. Ou seja, quanto maior a barreira de entrada, vai ser mais difícil a pessoa ser copiada, digamos assim, né? A impressão 3D em si já é um tipo de negócio que tem uma certa barreira de entrada, né? É diferente, por exemplo, de você criar um negócio completamente online, que talvez dependa só do seu celular, você começar... O YouTube aqui, por exemplo, a barreira de entrada de você começar no YouTube é muito mais baixa do que você começar em um empreendimento de impressão 3D, porque tem o custo de investimento em uma impressora, tem o custo técnico de você aprender a mexer na impressora, de você, né, testar coisas e tudo mais. Aqui não, aqui basicamente você tem uma câmera, você fala pra frente da câmera e joga. E obviamente também tem um tempo de aprendizado e tal, mas o custo financeiro em si é menor. Like the skills that are required to make something from scratch, but it's not as difficult as you think. So how do we find 3D models that you can sell and make a profit, and you're not going to be dealing with 300 million other people to compete with? Let's take the articulated dragon, for example. These things todo mundo fala de dragão articulado, né? Mas é porque é foda, no Etsy só tem essa porra. Sell like hotcakes. People absolutely love them, but as you can see, they're everywhere being sold by everyone. The people that are selling these successfully were probably the early adopters of the design and have been on the market for quite a while, making it nearly impossible for a new seller to come in and try and compete with them. And if you're a brand new seller, why would someone buy from your... Normalmente são essas empresas assim que tem uma farm gigantesca com, sei lá, 100, 200 impressoras lá rodando, e os caras botam um preço assim, o mínimo, ganha na margem, ou botam uma margem mínima para ganhar na quantidade, né? E é muito difícil competir pra gente que, sei lá, tem 1, 2, 3, 4 impressoras, esquece. Store when you have 0 reviews and no proven track record, when they could go and buy from a more reputable seller with thousands. So here's the question: how do you find a really popular thing to sell that people aren't already selling? Now, you could sign up to a private group where you're given brand new STLs every week for you to sell on your store, as long as you stay subscribed. But that money not only eats into your profits, but you're basically paying to compete with all these other people that are already selling those same things. So here's what you can do. Find something... Basicamente aqui, né, você aumentou um pouco a barreira de entrada, né? Você teve acesso a modelos mais exclusivos, né? That's selling really well, and figure out how you can make it better or offer a different variation to it. And I'm not talking about just changing the color.
Let's take these Dragon headphone stands, for example. As you can see, there are a bunch of sellers all Porra, selling bonito. exactly the same thing. This seller has actually improved on the design by hand painting the model to not only allow him to charge a higher price, but to make it stand out from the rest by making it slightly different. And that's what we're about to get into. Now, I know that low poly stuff sells quite well. I'm currently already selling a low poly skull that you can put your hat or beret or helmet on. So I had a look through the listing and I can't actually see a low poly version of this design. So I had a look around online, found a dragon head that was commercially available, already pre-made for me, imported it into Blender, decimated the geometry, and bam! A brand new product made in the space of about Bem rápido, né? Já meio que diferenciou o modelo, já não é a mesma 5 coisa. minutes. Now, it's important that if you are selling someone else's design, that you make sure you mention that in your listing and leave a link to the original. Also, don't make anything that is copywritten. Things like Deadpool or Star Wars, Isso é foda, eu também Stormtroopers, não or gosto. anything like that. If you're going to be selling copywritten IP, then it's just going to be a matter of time until you get a cease and desist Yeah. in your inbox. And yes, there are people that are selling these and they sell them for quite a while, but in the end, you're just going to be causing yourself much more heartache than you need. Account is permanent. Assim, é por isso que eu, sempre quando eu falo, né, quando a gente vai começar na impressão 3D, eu prefiro fazer de fato uma marca do que você pegar, mesmo que seja assim, de modeladores, você pedir para a pessoa modelar e tal. É muito melhor quando você tem uma marca. Tipo assim, usa a impressora, cara, como a ferramenta, sabe? Você não precisa usar a impressora como um modelo final. Eu já falei isso aqui várias vezes, enfim, não vou repetir esse processo. Mas é porque você não só a parte de você se diferenciar das pessoas, mas é porque você tem uma coisa única, sabe? Você até resolve o mesmo problema, só que você se diferencia, o seu design é diferente, talvez você agregue mais valor, você resolva em um tempo melhor, de uma forma mais eficiente, né? Permanently suspended due to copyright infringement. So the trick is just to keep things generic and safe and make sure that you're doing everything above board. Now, another great way to stand out from the crowd is to design something yourself. But what if you don't have any 3D modeling experience? Well, now is the time to learn. Now, I'm not a professional 3D modeler or engineer or anything like that. I'm terrible at math and geometry, but what I do have is access to the internet because you can learn pretty much anything you want on YouTube. Pode. E não só, hoje em dia com a inteligência artificial, eu até ouso dizer que não necessariamente você vai até aprender os conceitos no YouTube e tal, mas a inteligência artificial te poupa um tempo de você. Obviamente, se você tem a parte técnica, você vai saber utilizar a inteligência artificial melhor do que quem não sabe. Mas até uma pessoa hoje em dia que não sabe nada consegue desenvolver um modelo ali, jogar, pedir no ChatGPT conceitos ou em qualquer outra inteligência, fazer a parte visual e dali gerar um 3D baseado em uma outra IA que faz só a parte da modelagem. A tecnologia está avançando em um conceito tão absurdo. Eu acho que um dia eu posso trazer aqui para vocês. Eu tô pensando em criar um canal alternativo, né? Tipo, eu gosto de falar muito de empreendedorismo no geral, de hábitos, de vida saudável, né? E assim, em paralelo à impressão 3D, eu tô desenvolvendo um aplicativo. E olha que eu não sou programador, pô. Só que assim, eu não sei se faz tanto sentido eu trazer esse tipo de conteúdo aqui por causa do... Sabe, aqui a gente tá falando muito de empreender com a impressão 3D e tal. Talvez eu até misture, mas eu tenho medo de meio que fugir um pouco do tema, né? Mas eu tô criando lá um outro canal, não sei quando é que eu vou postar, mas é em relação aos hábitos, tipo vlogs e tal. E lá eu provavelmente fale disso. E assim, tudo com a inteligência artificial. E a inteligência artificial também é aplicada aqui no 3D, velho. Você não precisa ser um puta modelador, você vai conseguir fazer seus modelos. Eu acho que nunca, obviamente, vai substituir uma pessoa que faz uma peça de reposição, que precisa milimetricamente aquilo ali, nas dimensões calculadas e tal. Mas para peças assim, onde você vai fazer seu produto, você vai fazer algum decorativo, alguma coisa para resolver um problema do dia a dia, não acho que tenha problema, velho. It's just one search away. And if you can teach yourself 3D modeling over time, then it will make you stand out from the rest. And trust me, if I can do it, so can you. Now, I prefer to do all of my modeling in Blender, even if it's a functional part. And for functional parts, typically you want to use CAD software like Tinkercad or Fusion 360.
but I've given it a shot many times and I just can't wrap my head around it. And I find that Blender gives you a lot more freedom in terms of modeling things and moving things around. Now, Blender is typically used for animation and it can make some really amazing stuff, but it also Sim. has some tools in there that allow you to make things extremely precise down to the millimeter. I've been using it since I was in high school, so I'm very familiar with it, but in the end, it just needs to be what works for you and what you understand. Eu tive algumas experiências também no Blender, mas não foi necessariamente para modelagem específica para impressão 3D, né? Eu, quando formei na faculdade, eu tive aula de Blender, mas foi para criação de jogos. E, enfim, eu sei o conceito básico da modelagem, assim, mas depois da faculdade eu nunca mais usei isso. E, tipo, não tinha nada a ver com impressão 3D, sabe? Mas realmente é um programa muito auto-intuitivo, você consegue mexer muito bem. Eu vejo hoje em dia o pessoal utilizando mais o Fusion 360, né, para coisas literalmente profissionais da impressão 3D. E, enfim, eu não sei literalmente te dizer aqui qual é o melhor. Eu sei que, pela experiência que eu tive, eu acho que eu me adaptaria melhor ao Blender. Learning anything is always a daunting task, but as long as you persevere and as long as you have the passion for it, then it comes as quite an enjoyable process. Now, if you really don't want to do it, then that's okay because you can pay other people to do it for you. Websites like Fiverr are great. You basically tell them what you want, you pay them, and then they give it to you. But if you want small changes and you want to adjust things, it's a very back and forth process and it can end up costing you quite a lot of money. That's why if you can Mas é isso, para quem tá começando, não, às vezes não tem nem o dinheiro para pagar um modelador para fazer, sabe? Tipo, eu não sei exatamente hoje em dia quanto é o custo de um modelador para fazer uma peça, mas eu não imagino que seja barato, sabe? Uma coisa é, você vai comprar um modelo pronto, que você vai pagar ali talvez 5, 10 euros em um modelo que ele tá vendendo igual para todo mundo. Beleza, o custo é muito menor. Mas quando ele vai fazer uma coisa específica para você, eu acho que o custo é muito maior, velho. Então, para quem tá começando, às vezes não tem esse dinheiro para investir nisso, pelo menos agora. E eu sei o quão isso é importante e deve ser feito, né? Profissionalizar com o tempo. Mas, às vezes você consegue quebrar o galho, como eu falei, com inteligência artificial. learn how to do it yourself, it's free. But let's say you've just had a thought, Martin, you know what? I will learn how to 3D model and I will figure out how to create awesome stuff. What do I make? I would focus on making something that fixes a problem instead of just a toy or a decorative Porra. piece. So let's focus on making something that people need. So think about anything that annoys you and figure out if there's a way to fix it with a 3D printed device. As they say, necessity is the mother of invention. I Isso é managed to verdade. create this awesome product called the Blind Stopper. Basically, stops your blinds banging in the wind. The only reason that these blind stoppers exist is because I would try and sleep and my blinds would bang on the wall every single night. And I was sick of putting a book or a pillow under them. I said, I have a 3D Yeah. printer. I am going to stop this from ever happening again. And so I came up with this. And people love it. So I sell these in a 4-pack. It costs me Yeah, about people love it. $1.50 to make all 4 of them. And I sell it for about 20. Not too bad. So walk around your house and think about things that annoy you. For example, whenever I'm using my Dyson, I have to hold that button down and if I let it go, then the Dyson turns off. After using Mas isso é verdade, né? Os produtos em si que resolvem problemas sempre vão se destacar, assim, velho, pelo menos de forma mais fácil, dos que apenas são produtos que você precisa despertar interesse nas pessoas para vender. Então, porra, às vezes você passa por um problema do seu dia a dia, você resolveu esse problema, talvez esse é o produto certo que você pode encontrar para vender, sabe? Esse de fato talvez seja o produto vencedor. the vacuum cleaner for like 30 minutes, I start to get a blister on my finger and my hand cramps up and it just sucks. So I thought, I wonder if there is a 3D printed device that fixes this. And turns out there is. This means that someone has Yeah. shared my frustration and come up with a solution to the problem. And there's a good chance that if something annoys you, then it probably annoys other people too. Let's take Print Farm Academy, for example. Now, these guys make components for a miter saw that make it easy to use, and these parts just didn't exist before. And now it's something that they sell in huge quantities. But before them, this part just didn't exist. So it's up to you to figure out what you can do to fix someone's problem. Now, don't get me wrong, decorative items and toys, they sell really well, but they just don't have a practical use. It's more of a É exatamente isso que eu acabei de falar. Tipo assim, são bonitinhos, são legalzinhos, mas não resolve de fato um problema, não é utilitário pro seu dia a dia, sabe? Não é uma coisa que vai resolver um problema. want Isso than a need. faz If diferença. people want something, they get it. Oh, it's something that could be cool to have.
If people need something, then they have no option other than to buy it. And that is something that you need to create. You're not relying on people's personal tastes or if they like the color or this or that. You're relying on someone's need to fix a problem. And when it comes to many sleepless nights and frustration and being tired all day because of my blinds banging, this need is extremely strong. And E é até mais fácil pra você vender, como ele falou aqui, né? Quando você vai vender e você mostra a dor da pessoa sendo resolvida, sabe? Tipo assim, porra, são noites que eu passava sem dormir, passava o vento ali, ficava batendo, pá, 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 pá. E aí você, pô, agora eu consigo dormir melhor, isso influenciou no meu dia, que eu acordo melhor, desenvolvo melhor, trabalho melhor, tenho uma melhor produtividade. Você entende que a pessoa, às vezes é uma peça simples, mas mudou completamente a vida da pessoa. Isso é genial, velho, pra vender. E é assim que tem que ser feito. And that's one of the reasons why these little things sell so well. So, if something annoys you, chances are it annoys other people, Yeah. and we need to figure out a way to fix it. And in the process, we make money. So let's find some things that annoy us. So one thing that comes to mind is the batteries that pop out of my scales in my bathroom. For some reason, I lost the battery cover. And whenever I stand on the scales, the batteries fall out and it's extremely annoying. So maybe there could be a way to make some type of universal battery cover or at least a battery cover specific for that model. And it doesn't have to stop there. You could go to your TV remote, your aircon remote, anything that has a battery cover, model the cover, and then sell that as a replacement. Another thing that annoys me is that whenever I'm using a sauce bottle, Olha the isso. sauce gets stuck in the lid, and when I'm trying to squeeze it, it doesn't squeeze, and then I squeeze harder, and Yeah. then it just spurts out everywhere and goes all over my clothes. So maybe there could be a device that you attach to the sauce bottle, and it has this type of mechanism that whenever you squeeze it, it opens up, and whenever you close it, it closes and pushes all the sauce off the top. And another thing that annoys me is that whenever I'm trying to floss my teeth, the tooth floss breaks and then I have to take it out, wrap it around my fingers, do it again, it breaks, take it out, wrap it around my fingers. What if there was something that I could attach to my finger that could just hold the tooth floss there so when it breaks I can just pull out another piece? So let's say, okay, I found something that annoys me, let's try and figure out a way to fix it. Uma So the first solução. thing I do is check if Exatamente, it velho. already exists on Google. I found this Reddit post where someone has the exact same problem that I have, so that's a good start. But Google showed that the product doesn't exist. So let's have a look on Yegi. Now this one actually looks interesting, a ring design, but there's no way to cut the piece off after you've used it. So maybe I could design something that goes on your finger that you can wrap the floss around and it has a little sharp edge that you can cut the floss off with. Maybe it could work. A good way to make sure you're not wasting your time and spending hours or days or months trying to design this thing is to just ask other people, ask your friends and family if this is also something that annoys them. If they say yes, then great, go ahead with it. If they say no, Esse daqui é o conceito dele começar fazendo um MVP, né? Tipo assim, ó, porra, faz, não se preocupa ainda 100% no design, faça ele ser funcional. Pronto, funciona. É um produto que vai ter demanda, que vai de fato, pô, as pessoas estão satisfeitas de resolver aquele problema. Pronto, agora você trabalha em cima daquele produto. Você vai, vende as primeiras unidades e tal, começa a vender. Depois se você melhora o design, aí depois você melhora uma coisa. Quando tá vendo, você já tem um produto, velho. couldn't care Isso é less, muito bom. then put it in the bin. Also, I find that looking at the object that you're trying to fix or find a solution to really helps. I often look at this blind stopper, I'm like, Yeah. oh, how can I make it better? And really just look at it from all the angles and let your brain do its thing. And sometimes I get really good ideas from it. Now, don't be afraid if your design requires multiple components. My blind stopper has 3 of them, the foam, the little blocks that go into there, and then the clip. And yeah, it does take me a bit. Isso aqui é o conceito de, tipo assim, você utilizar a impressão 3D não como tudo, né? Tipo, é uma parte. É você combinar materiais, como eu faço às vezes no Dear Place. O produto em si é de impressão 3D, mas tem a moldura de madeira, tem todo um design ali que eu coloco espuma também. Então, tipo assim, velho, é você combinar materiais, não precisa ficar preso só em ser impressão 3D. É o que eu sempre falo, você tem que usar a impressão 3D como ferramenta. E o produto em si, às vezes, o que vem da impressão 3D ali talvez seja o mínimo daquele produto. Bit of time to assemble them all, but without this foam piece, the whole thing wouldn't work. So it's something that you just have to do.
In an ideal world, it would be great if you could just print it, take it straight off the build plate, shove it in a Yeah. box, and then send it off, but sometimes that's É. just not possible. Making something from scratch can be quite difficult, especially if it has some type of mechanism involved, but that's why I always go on Yegi and search in the general gist of what I'm trying to create, just to get ideas to figure out how I can fix the problem. But if you were looking for something a little bit easier, then going down the route of personalized things could be for you. Now, the first thing that probably comes to mind are keychains or nameplates or something that is being sold in the millions. But just remember that lots of other people are already selling these things and there's huge competition for it. You need to figure out how you can sell something personalized that doesn't yet exist. Take this idea, making a custom business card holder for a gym. This idea Isso is daí awesome. vende. Tem um canal que a gente reagiu aqui que ele vende isso e vende pra porra, And velho. you can see how successful it is because there are so many people selling it. Olha quantos já tem. This is an idea that could work, but don't get on board with this specific design because the market is already saturated with it. We need to come up with something unique of our own. So think about Yeah. other businesses that could benefit from a personalized card holder. Let's see if it exists for dentists. And indeed it does. How about real estate agents? Yep, it's already there. How about pizza shops? There's nothing for pizza shops. Now, I don't know about you, but I really like pizza, and I know there are lots of pizza shops. So this could be a gap in the market we've been looking for. So we know that this type of custom card holder works. It's been proven with the dumbbell, but now we just need to alter it slightly for a different type of business. Pizza! So the first thing I do is have a look on Yagi. And all I did is type in pizza to see what will come up. I found these various pizza designs which could work. Some of them are not licensed for commercial use, but that's okay. We just need inspiration. Porra, This só pizza tem borda. trophy actually gave me a great idea. A slice of pizza mounted on a block. Then I found this pizza saver. Maybe I could use that as the way to hold the cards. And then I found this commercially available pizza slice so I don't have to model it myself. Okay, I think we're ready to start designing. To start off, we need a base. I created a cube, beveled the edges, and scaled the top. Then I imported the pizza slice and moved it to where I wanted it to go. The angles aren't too steep, so I think my printer will be able to handle it. Now, if you have a multicolored printer, then this is where it would really shine. Then I made the pizza saver by making a Y, extruding it, then placing it on the base. All that's left to add is a personal touch, and voila! A brand new design that took me a whole of 10 minutes to make. Now, this model is far from perfect, 10 minutos. A IA faz isso em menos de 1 minuto. and if I was to actually sell it, then I would have to fix a few things. But you get the idea. We just made an entirely new product that no one else is selling, and we know that because of Yeah. the success of the dumbbell business card holder, that there is a good chance that this will be successful too. But just keep in mind that some of the things that you make may not sell. And if that's the case, don't treat it as a failure, treat it as a great success. Because where you may not have won financially, you have won intellectually because of all the new things that you've learned along the way. But the key to this entire process is to think outside the box. Think about things that other people aren't thinking of. Be unique, be creative, but most importantly, have fun. Thanks for watching. Yeah, e assim, pensar fora da caixa é essencial pra você fazer isso. E a impressão 3D nos permite fazer isso, velho. Tipo assim, talvez o processo de você procurar um produto que já vende, que é o best-seller ali, digamos assim, né? Que já tem muita gente, tem muito mercado. Só que você utilizar a possibilidade da impressão 3D, de você criar aquela mesma, resolver aquele mesmo problema de uma forma diferente, completamente diferente do que todo mundo está acostumado, que é aquele ponto do algo novo, né, da novidade, só que para resolver o mesmo problema, você pode ser muito bem sucedido. Só que aí, obviamente, você vai ter que ter o conhecimento de modelagem, essas porra toda. Mas, assim, eu acho que deu para tirar bastante lição aqui desse vídeo do Layer Lab. Gosto muito do canal dele aqui. Eu quero saber até a sua opinião aqui. Peraí, faltou dar o like aqui no vídeo do Layer Lab, pô. Deixa o like lá, eu vou deixar o vídeo dele aqui embaixo. E me dá seu feedback aqui, me deixa um comentário. Você gostou desse tipo de formato aqui, onde eu vou reagir ao idioma original e basicamente só fazer aqui minhas observações e a gente, né, tipo, conversar aqui, ou você ainda prefere que eu traga os vídeos no dublado e tal, você conseguiu acompanhar de boa ou não?
deixa aqui abaixo seu comentário, deixa o like nesse vídeo aqui também e se inscreve no canal. Mais de 70% das pessoas aqui não são inscritas, cara, isso faz uma diferença absurda, você não tem ideia o quanto ajuda esse canal. E é a única coisa que eu peço aqui, né, eu tento trazer sempre um conteúdo de qualidade, fiz inclusive uma calculadora que você pode calcular todas as suas impressões para ter um valor, né, que você pode vender de forma profissional, você ter noção dos seus custos, de fato os custos, não os custos que são superficiais. Você tem lá uma calculadora profissional aqui embaixo no link e é de graça, tá? É totalmente de graça, eu não ganho nada. Você não precisa nem botar seu e-mail para se cadastrar, é literalmente só usar. E a única coisa que eu peço de fato é se inscreve nesse canal porque ajuda pra caramba. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Me deixa o feedback pra eu saber se eu continuo fazendo assim, se eu volto a fazer com o traduzido, se eu dou uma mesclada, um pouco de um pouco de outro. E a gente vai se ver no próximo vídeo toda segunda, quarta e sexta. Até lá, valeu!